Ei, pessoal, tudo bem? Olá, 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 olá. Bom, eu sei que tem muita gente que estava agora no Periscope da Ana, que a Ana estava me entrevistando, e agora a gente vai fazer uma coisa meio ao contrário. Eu vou entrevistar a Ana para os meus seguidores. Então deixa o pessoal entrar. Tá acabando aqui, a gente passou 3 dias juntas. Juntas! Foi tão bom, um fim de semana Muito bom. que era de trabalho, teoricamente, né? Deixa eu compartilhar, vai falando. Tá, mas foi um final de semana de imersão aqui na Fazentex, que é a fazenda da Anatex. Mas, a Ana tem uma história que pouca gente que segue ela, até porque a Ana tem um perfil muito profissional, né? Então tem pouquíssima gente que segue a Ana, e a Ana tem milhões de seguidores, que sabe, a Ana passou por um processo de separação. E como eu sou a mulher da separação. A mulher da conciliação com você mesma. É isso. Boa. Eu falei, Ana, ia ser muito legal se eu pudesse entrevistar você e falar um pouco da tua história de separação para o meu público, né? Então lá no Periscope dela, a gente falou como é que eu vinculei a minha história com o empreendedorismo digital, como é que eu consegui unir essas duas coisas e transformar a minha vida. E aqui a Ana vai contar um pouco da história de separação dela. A gente estava fazendo essa entrevista, aí a gente estava gravando, depois de 10 minutos a gente viu que não estava gravando. A gente estava gravando pro meu canal do YouTube, e aí acabou a memória e a gente ficou uns 10 minutos falando sozinha. Mas foi bom que foi tipo uma terapia, né? Mas enfim, casei com 23 anos e separei com 25, coisas do destino. Então, e separei com 25, mas o que acontece, gente? Eu, na verdade, casei muito nova. Eu casei com meu primeiro namorado. A gente tinha 18 anos quando a gente começou a namorar. E eu casei porque parecia uma coisa meio óbvia. O que tinha que acontecer era casar. E com 25 eu vi que eu amadureci, né? Porque eu acho que é a idade que você tá amadurecendo, já tá mais madura, assim. E, na verdade, quando você casa com o primeiro namorado, tipo, vocês meio que vivem uma adolescência juntos, né? No meu caso, foi assim. E aí depois morar. Vou fazer só uma observação. As estatísticas mostram que a probabilidade de você separar quando você casa muito cedo é altíssima. Eu não sei exatamente o número, mas é muito grande. O que acontece? Quando a gente sai da final da adolescência para a vida adulta, as transformações são muito grandes, né? Para que os dois consigam acompanhar essas transformações e depois se reconhecer como casal é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que pelo que a gente conversou foi mais ou menos isso, né? Então, é isso mesmo. Então, bom, enfim, no fim das contas eu acabei separando. E eu tenho 33, tá, gente? Hoje. Então já tá bem superado, né? Velha, acabada. Tá bem superado. Mas assim, deixa eu contar algumas coisas, assim. Por exemplo, eu não tive brigas absurdas, nem nada assim que foi uma coisa... Traição, ou... Foi traição, nada assim. Foi que, na verdade, eu percebi que eu já não era mais feliz naquela vida ali, aquilo tava me limitando. Eu já não era mais a mesma pessoa com quem eu tinha casado, nem eu era a mesma, porque era muito nova, muito nova. E aí eu comecei a amadurecer, questão de trabalho, comecei a focar no trabalho também e tal, coisas normais, legal? Gente, muita gente escrevendo. Muita gente, caramba. gente, calma. Interessante escolher casar depois dos 30. Então, quando a gente já casa numa idade mais madura da fase adulta... Você já sabe mais o que você quer também. Mais o que você quer. Não quer dizer que isso vai determinar se o teu casamento vai dar certo ou não. Mas que a probabilidade de o seu relacionamento acabar quando você casa muito cedo é muito maior do que quando você já se casa na fase adulta. Né? Existe essa estatística. Você já sabe o que você quer mesmo. Então, na verdade, gente, eu casei meio que pela questão da cultural. Casei porque meio que era isso que tinha que acontecer, casar. Só que era assim na minha cabeça, né? E aí eu fiquei frustrada porque ninguém casa pra separar. Fiquei bem frustrada. Eu não casei novamente, mas eu vou contar um pouco dessa história aí. Se casou novamente, não casou e tal, porque a Elisandra tinha me perguntado na entrevista que não deu certo. Aí ela tinha perguntado isso. Na verdade eu vou perguntar uma coisa que eu perguntei lá, que eu acho muito legal, assim, que eu gosto de saber, assim, qual foi a coisa mais difícil pra você quando você se separou? Qual a sua maior dor, o seu maior desafio, o seu maior medo? A culpa de não ter dado certo, de achar que perante meus pais, perante a minha família, perante as pessoas que vão na sua festa de casamento, que vão, que sabem que você vai casar, que assim, parece que aquilo que você se comprometeu, você não fez. E eu sou uma pessoa muito comprometida com as minhas coisas, e é muito frustrante quando você vê que não dá certo, só que você já tá muito infeliz, já tá muito mal, e você tem que desfazer aquilo que você fez. E foi você que quis separar?
Eu acho que a maior parte, sim. Mas o relacionamento já não tava indo legal, né? Mas fui eu que decidi realmente. Esteja bom pro outro, né? Fui eu que decidi. Mas assim, pra falar, tipo, foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, não tenho o que falar. Eu aprendi muito, ainda bem, né, que eu tive todos julgam, é verdade. Isso machuca, e a gente se julga também, né? Muito. E eu, por exemplo, na família do lado do meu pai, que é muito grande, não tem ninguém que separou. Então, nem meus pais são separados, então... Na verdade, eu falo que, assim, é muito difícil você se separar numa sociedade onde separação é sinônimo de fracasso. Então, o que acontece? A gente se separa... Primeiro que você se reconhece como fracasso, né? Aquela história não deu certo, acabou, não deu certo. Então, assim, se o seu relacionamento acaba por qualquer outro motivo, que não seja a morte de um dos cônjuges, ela é considerada um fracasso, né? E você lidar com isso é muito difícil. Isso pode trazer consequências muito negativas, né? Isolamento social, depressão e até o suicídio. Né? Eu recebo e-mails, assim, de pessoas pedindo ajuda... numa situação bem limite. Muito limite, assim, sabe? De não querer mais, não ter mais motivação, e de tamanha é a dor. Gente, não é pra todo mundo. Tem gente que se separa e é um alívio separar, porque realmente aquela história já era um peso. Então, assim, não é pra todo mundo que eu tô falando, porque tem gente que lida muito bem com... A história deu certo enquanto durou. Né? O casamento, a gente acha que o casamento é o destino final, né? Porque a gente cresce pra casar e ser feliz para sempre até que a morte nos separe. Então, o casamento é o nosso destino final, né? A gente acha que ali acabou. Né? Isso. E o casamento é um processo que tem começo, tem mudança, tem adaptação e pode vir a ter um fim. E se tem um fim, tá tudo bem. O que a gente precisa é olhar para isso com mais leveza, com mais consciência, né? Com mais... Tentando superar esses desafios sabedoria, e trazer para o seu novo momento de vida. Exatamente. E essa foi uma das coisas que me fortaleceu, porque com a dor... Eu fui procurar me autoconhecer, fui procurar saber também, porque a gente se culpa, a gente fica bem triste. Então, eu fui procurar me autoconhecer, foi graças a isso, né? E aí isso foi uma alavanca para também eu crescer profissionalmente. Mas não que tenha sido, né? Tipo, eu não vou falar, foi porque eu separei, que aí eu cresci. Eu comecei a me conhecer mais e focar mais naquilo que eu tinha que fazer, no meu propósito. Fala assim, se você entra lá na página do Luciana Zanuto, do meu trabalho, do meu blog, a primeira coisa que você vai ler eu acredito que uma separação pode ser um ponto de partida para uma vida maravilhosa, basta que você decida, né? Porque você pode, e tem muita gente que chega no programa que faz 10 anos que está separado e não saiu daquele limbo da separação ainda, né? Então vai depender do que você vai fazer com aquela história. Você pode ser a vítima daquilo para sempre, ou você usar aquilo para se fortalecer, para se tornar uma pessoa mais focada, mais forte, mais resiliente, você usar aquilo como um ponto de força mesmo, sabe? Usar toda aquela dor e transformar aquilo numa coisa boa, né? Eu conheci aqui também a Simone, que falou, né, que a separação foi libertadora para ela. Ela tinha um relacionamento, tudo bem, estava tudo bem, mas depois que ela se separou, e foi muito sofrido, porque ela também tinha um filho pequeno, como eu, ela também... sabe, tipo, deu uma crescida absurda na vida dela, tanto como pessoa como na vida profissional, né? Foi quando ela teve que sair da zona de conforto dela e correr atrás das limitações e se superar. Como a Ana, casei muito cedo, com 23, e com 28 eu me separei já com um filho de 1 ano. E é uma coisa que ficou muito forte pra mim quando eu me separei, foi o medo de me relacionar de novo, né? Eu falava assim, eu nunca mais quero casar, porque se casar significa eu correr o risco de passar por tudo isso de novo, eu não quero, né? Porque ninguém casa pensando que um dia vai se separar. Eu era uma dessas pessoas que não achava que um dia eu fosse me separar. Então, daí eu perguntei pra Ana, você também ficou assim, com esse receio? Assim, levou um tempo para que eu entendesse que aquela história era uma história e que dependia muito de mim mais do que da vida, eu repetia aquela história, né? Se eu me curasse, se eu fosse observar quais eram os meus padrões de comportamentos, as minhas escolhas, eu poderia, a grande probabilidade de não repetir aquela história. Eu perguntei pra Ana se ela tinha esse medo, né? Eu tenho. Na verdade, hoje, eu depois desse casamento, tive 2 namorados, assim, de mais tempo e tudo mais. Mas eu sempre pensava, será que é esse que eu quero casar mesmo? Será que eu quero? Vai repetir. E eu sempre pensei muito mais. Porque, na verdade, eu vi que quando eu casei... Gente, você casa, você muda a vida, né? Você muda a sua vida, você vai morar com a pessoa. Eu nunca mais morei junto com ninguém, tipo, moro sozinha hoje. E eu fico pensando mesmo. Mas eu acho que é bom pensar. Tem que pensar bastante, porque a sua vida muda, você tem que... É uma doação, né, que você faz, você tem que se doar, o outro tem que se doar, você tem que entender.
Mas eu melhorei muito, assim, por exemplo, no meu primeiro casamento, no meu primeiro namoro, eu era ciumenta. Então, hoje em dia eu já não sou mais, entendeu? Eu sou mais, assim... É que eu era muito insegura também. Lógico. Mas, assim, hoje eu sou mais segura, né? E aprendi muito com isso. Então, eu vejo que eu também não sou mais igualzinha àquela pessoa que eu era quando casei. Também, eu era também uma pessoa mais chatinha. Então, né? Coitado, até que foi bom pra ele. E ele foi casado de novo, gente. Meu ex-marido casou de novo. E você não? Você ficou aí E eu não, e ele casou rápido, viu? Ele se apaixonou por uma mulher lá, casou rápido. E acho que vai ter filho logo, logo. Às vezes é um favor que você faz pra pessoa. Então, acho que sim. Acho que a mulher lá dele acho que tem mais a ver com ele, tudo mais, enfim. Então, é isso. Eu acredito numa coisa. A gente tem na vida... Eu acredito, tá? É uma coisa minha. Eu também acredito que... A gente tem pessoas que vão ter muitas afinidades. É como se fosse percentual de afinidade. Eu não acredito que vai ter 100% total afinidade. Mas vai ter muitas pessoas que vão ter muitas afinidades. E aí talvez essa pessoa você vai escolher. Mas eu não acho que vai ter 100% de afinidade. Por isso que você tem que adaptar. Não existe. Você vai ter que a gente adaptar. tava conversando isso com o Eugênio, né? Que a gente acha que vai casar com o que for a tampa da sua panela, a metade da sua laranja. Cara, isso não existe. Não existe a tampa da sua panela. Hoje o mundo mudou muito. Nós somos muito mais imediatistas com tudo. A gente, se eu mandar um WhatsApp para alguma empresa e ela não me responder em 2 horas, eu já tô louca. E a gente é assim com as pessoas, a gente tá assim com a vida. Os relacionamentos vão mudar muito por causa disso. Porque é difícil a gente ter paciência com as coisas. Então... É uma tendência, isso vai acontecer muito. Lógico que quem tem valores parecidos vão continuar juntos, mas é mais difícil, porque a gente tem o Facebook, aí tem o carinha que te canta aqui, a menina que te canta lá. Se você não tiver certeza do que você quer, você vai ser uma Fabiola, entendeu? Porque a tentação tá aí. Se você não souber o que você quer, você vai, porque o mundo tá aí, é o periscópio. Não adianta você falar, vou controlar meu marido pra ele não ficar no WhatsApp com... o mundo tá aí. As pessoas estão no mundo. Agora, se você não conseguir pessoas que têm os mesmos valores que você, vai ser difícil, porque você tem que confiar, né? Então é o seguinte, eu acho que dependendo da sua fase de vida, não sei, de repente você tá totalmente com afinidade com uma pessoa naquela determinada fase e as coisas estão mudando tão rapidamente hoje, é o que eu penso, tá, gente? Eu sei, não é o que a Elisandra pensa, tá? Mas assim, de repente... Aquela pessoa naquele momento tem tudo a ver com você, porque, por exemplo, o nosso mercado é super diferente. Em um ano, o mercado mudou por completo. Então, às vezes, naquele momento tem uma pessoa que está super a ver com você, e daqui, sei lá, 3 anos a pessoa já não tem quase mais nada a ver com você. Então, eu não sei como vão ser os relacionamentos, mas eu tô achando meio louco isso. Não, e relacionamento hoje, casamento demanda investimento muito grande. Muito de energia, grande. De querer, de investimento mesmo, né? Muito você grande. Tem que investir, né? Então, assim, é difícil. Você tem que achar uma pessoa que tem a ver. E se você não achar, se baste com você. Realize-se. A sua alma tem que se realizar. Porque você não nasceu com ninguém grudado em você. Entendeu? A não ser que você seja gêmeo de alguém. Mas, assim, mesmo assim, você não vai casar com aquela pessoa. Então, se realize e... né, você uma hora vai encontrar alguém. Pode ser que você encontre alguém aqui, seja muito legal, vocês tenham uma troca, um conhecimento, uma coisa muito legal, e depois você vai encontrar outra pessoa, enfim. Mas assim também, gente, eu não quero desacreditar ninguém de relacionamento, porque eu acredito que tem pessoas, por exemplo, meus pais são casados há mais de 35 anos, sei lá, e se dão super bem, mas se respeitam e têm os mesmos valores. Então, eu acho que isso é importante. Mas você falou uma coisa muito certa, assim, a gente está realmente trilhando num terreno muito novo, que são os relacionamentos. Os relacionamentos mudaram mais nos últimos 30 anos do que nos últimos 3.000 anos, assim. Então, as mudanças que houveram nos últimos 30 anos são gigantescas, né? De prioridades, de maneira de se relacionar. E acho que nos últimos, 5 anos devem ter mudado mais com o WhatsApp, tudo, com um monte de coisa que tem. Não só isso, os hormônios também, que envolvem a sexualidade, como o Viagra e os hormônios femininos, né? Quando o casal chegava no declínio sexual por volta dos 50, hoje eles reativam isso com as drogas, com os hormônios, e isso alterou completamente os relacionamentos, né? Hoje o site de relacionamento que mais cresce nos Estados Unidos chama Over 60, que é para pessoas acima de 60 anos. As taxas de divórcio acima dos 50 anos triplicou depois da década de 90, depois que inventaram os hormônios como o Viagra, né? Então, assim, mudou muito e é um terreno muito novo. A gente está aprendendo a lidar e eu acho que um pouco do meu trabalho tem a ver com isso, assim, ajudar as pessoas a lidar com isso
com mais equilíbrio, com mais leveza, né? Não é porque você se separou e tem um filho que o teu filho está determinado a ser uma criança com trauma porque tem pais separados, não, né? Isso já está mais do que comprovado, que tem mais a ver com como você e o seu ex-companheiro vão lidar com isso do que a separação em si, né? Então você ter um equilíbrio emocional, você ter uma saúde emocional nesse momento, e discernimento e bom senso, é o que vai fazer dessa história toda ser muito negativa ou positiva, né? Então é isso, cara, adorei, assim, eu acho que, não sei se você já tinha falado isso em público. Assim? Não, né? Porque na verdade não é o assunto que eu acabo falando mais. E a Ana é uma pessoa super reservada, né? Sou. A Ana é uma pessoa muito reservada, e tanto é que ela chamou aqui para esse final de semana, assim, um grupo muito pequeno de pessoas. Então, muito obrigado, Ana, por estar compartilhando, porque eu sei também que você inspira outras mulheres, né? Eu que agradeço. Se você está passando por um processo de separação agora e está achando que nunca mais vai ser feliz, ou nunca mais vai se realizar, ou se preocupa como que você vai retomar a tua vida profissional, a Ana é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, garanto que tem e muitas outras que estão aí, que também conseguiram transformar esse momento da separação, esse momento difícil, e se tornaram pessoas muito, muito melhores. Não só mulheres, que tem homem também que passa e sofre muito por isso. E acabam... O homem sofre muito, eu acho. Eu acho também, separação, principalmente quando ele ama a pessoa aí. Ana, muito obrigada, tá? Obrigada muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua abertura em querer dividir isso com o meu público, é muito importante. Se você está passando por um processo, conhece algum amigo, alguém da sua família, entra lá no lisandrazanuto.com, que você vai conhecer meu trabalho, entrar na minha newsletter, entrar na minha lista VIP de e-mail, receber meus e-mails, meus conteúdos. E é um prazer, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.